A paz, amados irmãos e amadas irmãs, abençoados e abençoadas. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical e esperamos em breve poder estarmos juntos em nossa Escola Bíblica presencial. Até lá, vamos estar aqui dando continuidade aos nossos estudos que tem sido extremamente importante para a vida da igreja. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu tenho colocado esse estudo como sendo assim, na vida da igreja, extremamente importante para que possamos estar seguindo em uma direção de comunhão verdadeira. Exemplo de vida de comunhão, testemunho de nossa vida cristã, para aqueles que estão de fora. Cremos que precisamos ter uma vida de relacionamento e de comunhão verdadeira. E para isso é necessário que nós possamos aprender e colocar em prática a palavra que nos chama a atenção para esses relacionamentos recíprocos. Na semana passada, falamos sobre a necessidade de confessarmos os nossos pecados uns aos outros para que possamos ter cura. Hoje, nós vamos estar falando a respeito de perdoar-nos uns aos outros, sobre o perdão, a liberação do perdão. Pelo menos 2 textos eu gostaria de deixar com os irmãos para a nossa base de estudos neste domingo. O primeiro deles está em Efésios capítulo 4, verso 32, que diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu li Efésios, capítulo 4, verso 32. Por favor, se você não está com a sua Bíblia, eu gostaria que você pudesse estar acompanhando esse estudo, trazendo a sua Bíblia, para que possamos estar seguindo juntos nesse estudo. Amém? O segundo texto está em Colossenses capítulo 3, verso de número 13, que diz assim: suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito do que é o significado da palavra perdão, desde a antiguidade. Algumas posições que são trazidas para nós identificam o perdão já desde o começo como uma atitude voluntária de uma pessoa sobre a qual alguém tem controle real. O significado de perdão também ainda pode ter o sentido de deixar ir, soltar, deixar passar, deixar sem castigo. O emprego da palavra perdão em termos jurídicos, o que também é importante para nós entendermos, é extremamente importante. Por quê? Porque diz assim: perdoar desobriga de um vínculo legal o outro, absolve, cancela o processo criminoso, retira a queixa, isenta o outro de culpa, de obrigação, de castigo. O significado da palavra perdão é muito importante para que possamos entender as elevadas dimensões e comprometimentos espirituais na prática do perdão uns para com os outros. A palavra de Deus nos chama a atenção com relação a resultados e consequências em nossas vidas quando nós não liberamos o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 até o versículo de número 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vejam bem, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vou repetir o versículo número 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós entendemos aqui que as nossas orações estarão sendo bloqueadas. Isso é sério. E os pecados não serão perdoados. Você entendeu? Outra palavra está em Mateus capítulo 18, até o versículo de número 35, é um texto longo, que nos fala a respeito de espíritos atormentadores que vêm e se apoderam, oprimem a nossa vida quando nós não liberamos o perdão. Na verdade, o texto começa dizendo, porque houve um questionamento na palavra por Pedro aproximando-se do Senhor, versículo 21, capítulo 18, versículo 21 de Mateus, e perguntou: quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E ele passa a falar a respeito da parábola do credor incompassível, aquele que foi perdoado, no mínimo, e não perdoou o outro. Tinha uma enorme dívida, diz o texto. Depois vocês vão ler em Mateus capítulo 18, versículo 21 até o versículo 35, que fala da palavra do credor incompassível. Ele recebeu um grande perdão, mas não liberou uma pequena dívida. Era uma grande dívida que ele tinha. Assim Deus nos perdoou a maior de todas as dívidas, que era impagável. Fomos perdoados. Mas quando temos que liberar o perdão para aquele que nos deve, nós não fazemos. E nós cobramos, nós julgamos, nós queremos que aquele que nos magoou, que aquele que muitas vezes nos ofendeu, seja punido. E a palavra diz que aqui, o texto que eu quero deixar com os irmãos, versículo 33 até o versículo 35, diz assim: não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Veja bem, essa palavra fala que quando não liberamos o perdão para aquele que nos magoou, que nos ofendeu, aquele que nos fez o mal, nós estamos atraindo para nós esses verdugos. O que quer dizer? Nós estamos atraindo para nós uma ação de tortura e de sofrimento e tormento, porque nós vamos ficar... É isso que vai acontecer. E outra coisa, não podemos também ser curados interiormente por causa das consequências que são trazidas pela falta de perdão. Se o seu ofensor vier lhe pedir perdão, e se você não quiser perdoar, o ofendido ficará sozinho nessa situação. Isso vai ser extremamente comprometedor. O ofensor ficará isento na presença do Senhor, porque já ele liberou. E você? Imaginemos aqui um ambiente espiritual que fica numa pessoa, numa família, numa comunidade que não está praticando o perdão uns para com os outros.
Nesse ambiente é o que tem. O que acontece? Isso, o ambiente da família, o ambiente da comunidade cristã, aonde nós estamos nos relacionando, se perde a comunhão com Deus. Primeira coisa, se perde a comunhão com Deus. Quantas vezes nós estamos sendo impedidos da nossa comunhão com Deus porque há endurecimento nos nossos corações, não há liberação de perdão. Se cria uma abertura para a presença de espíritos atormentadores. Ainda se perde a comunhão uns para com os outros. Se não há perdão, não pode haver comunhão. Se entristece o Espírito Santo e se perde o poder na oração. Como podemos orar? Como podemos lutarmos em oração? Batalharmos em oração se estamos bloqueados, não estamos liberando o perdão. Nesse ambiente, se forma no íntimo de cada um de nós, ou da nossa casa, ou na nossa comunidade, um bloqueio terrível de impedimento para a liberação, para o fluir do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, na nossa vida como igreja e como comunidade. Pensemos nisso, amados irmãos. O espírito que não perdoa como forma de orgulho é o matador número 1 da vida espiritual. Eu vou repetir isso. O espírito que não perdoa como forma de orgulho é o maior matador em número de vida espiritual. Pense comigo. Por que precisamos perdoar? Por que precisamos perdoar? O que acontece ao nosso relacionamento quando não existe o perdão? Quantas vezes está acontecendo em nossa volta, em nossa casa, em nossa família, em nossos relacionamentos e principalmente na vida da igreja? Quais são os passos, eu pergunto a você, pelo que temos compartilhado, para um verdadeiro perdão? Quais são as atitudes, amados irmãos e amadas irmãs, que precisam acontecer em nós para que haja a liberação desse perdão na nossa vida? Quando nós, amados, exercemos o perdão, isso em obediência ao Senhor, ouçam isso, pela fé, agimos com a vontade e não com as emoções. Eu entendo que com a mesma misericórdia com que Deus nos perdoou em Cristo, devemos perdoar aos nossos irmãos, a todos, movidos de íntima compaixão, liberarmos aquele irmão, aquela pessoa, retirando a queixa, assim não o sufocamos. Podemos desligá-lo de qualquer dívida, desligado de qualquer obrigação de pagar por aquele pecado, por aquela dívida. Quantas vezes nós pensamos, mas porque ele fez isso, ele merece isso. Não nos cabe. Há um juiz e legislador, só um, e esse é Deus. Liberando o perdão, nós somos perdoados, somos abençoados, somos curados. Jesus, ele veio, diz a palavra, e é interessante observarmos que quando ele soltou Lázaro, diz a palavra, ele disse: soltai-o, desligai-o, deixai-o ir. Ele estava morto. Lázaro estava morto, nós sabemos da ressurreição. E essas palavras que Jesus disse ao defunto, disse àquele morto, ele disse: soltai-o, desligai-o, deixai-o ir. Isso significa que quando o perdão realmente é liberado ao próximo, o que nós exercemos? Uma ação profunda no campo espiritual, que é semelhante à ressurreição de Lázaro.
Que coisa tremenda isso. Poder de ressuscitar vidas. Se o pecado é contra a minha vida individualmente, eu devo perdoar sempre. Sempre. Esses são os 2 mandamentos recíprocos. Perdoai-vos uns aos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros. E todos esses 2 mandamentos são fundamentais para que a presença liberada do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre nossas igrejas e sobre tudo aquilo que nós tivemos envolvidos na obra do Senhor. Devemos estar sempre, amados, sempre, em todo o tempo, vigiando e nos enchendo do Espírito Santo, para que nossas comunicações e relacionamentos uns para com os outros sejam isentas, completamente isentas de culpas, e de mágoas e de barreiras interiores. Sempre, sempre, em todo tempo, que percebermos que ofendemos alguém, devemos confessar a nossa culpa e pedir que ore por nós, para que sejamos assim liberados da mão do adversário. Sempre que alguém nos ofender, devemos perdoar, porque senão os nossos pecados também não serão perdoados. As nossas orações serão bloqueadas. Sufocarei o ofensor numa prisão espiritual e atrairei tormentos para a minha vida. Eu me lembro de uma história vivida, uma situação vivida com uma jovem. Vou contar rapidamente para os irmãos. Nós estávamos no retiro espiritual, dias de carnaval. E essa jovem, nos dias que nós estávamos lá, estávamos ministrando sobre cura interior, e essa moça veio falar comigo numa certa noite, depois da reunião: pastor, eu vivo desde que me converti, eu tenho feito tudo que eu posso fazer, minha mãe também se converteu, minha irmã se converteu, mas eu não sinto paz, essa paz que todo mundo fala. Eu entreguei minha vida, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito tudo que eu posso fazer, mas eu me sinto afligida. E eu, conversando com a moça, ela falava que a mãe dela tinha também entregue a vida para Jesus, falou que a irmã dela também tinha entregue a vida para Jesus, e eu pensei, olha, ela não falou do pai. Então eu disse: e seu pai? Ela olhou para mim, mudou o semblante e disse: não quero falar sobre o meu pai. Mas como assim? Seu pai não está vivo? Não, meu pai está vivo, mas para mim ele morreu. Eu olhei para ela e falei: minha querida, então é sobre esse assunto que nós vamos precisar conversar. Foi um momento difícil. Eu perguntei: o que houve? E ela não conseguia falar. Se fechou. E por fim ela começou a colocar para fora todo o rancor, toda a mágoa que ela carregava na vida por aquele pai. Ela falou que o pai batia na mãe, que o pai espancava a mãe, e que uma vez o pai bateu tanto que a mãe bateu com a cabeça no botijão de gás na cozinha. Ela veio e socorreu a mãe, pegou uma faca ainda bem menina para querer enfiar no pai. Por fim o pai foi embora de casa, largado na bebida, na sarjeta. E ela queria que o pai dela morresse naquela situação. Não sabia ela que ela estava sendo aprisionada também naquela situação. Foi muito difícil, mas compartilhamos, oramos. E eu falei o quanto que ela precisava liberar o perdão para aquele pai, para que ela ficasse livre, porque ela estava aprisionada. Não era só o pai dela que estava preso, mas ela estava presa também. E eu pedi a ela que ela procurasse perdoar o pai. E falei: como é que você vê o seu pai agora? Feche os seus olhos. Como é que você vê o seu pai agora na sua mente? Faça isso. E ela fechou os olhos e
eu perguntei, como que você está vendo seu pai? Qual a imagem que está aparecendo agora na sua mente? Ela me disse, pastor, eu vejo meu pai na sarjeta, jogado na sarjeta, bêbado. Eu disse, é assim que o seu pai está. Para que ele possa mudar, para que ele possa ser liberto, porque ele está preso no seu coração. Você precisa liberar perdão para ele. E ela começou a chorar, ela começou a ser tocada pelo Espírito Santo. E naquele momento, eu falei para ela, filha, libere perdão agora para o seu pai. Libere. Coloque diante de Deus agora e declare o seu perdão. Aonde seu pai estiver, libere no mundo espiritual agora e diga, eu perdoo meu pai. Foi muito difícil. É como se os dentes dela estivessem rígidos e ela não conseguia abrir a boca. Que ação espiritual terrível. Mas o Espírito Santo agiu de uma forma tremenda. E ela começou a liberar o perdão, e ela começou a chorar, e ela começou a agradecer a Deus por aquela hora, porque ela estava se sentindo livre, porque ela estava se sentindo liberta. Foi um momento especial de Deus, o Espírito Santo agiu de uma forma extraordinária, tremenda, maravilhosa. E por fim eu falei para ela, filha, agora fecha teus olhos e procura ver qual a imagem que você vai ter do seu pai. Faça isso. Porque essa é a forma que o Espírito Santo quer que você veja seu pai. Na hora que ela fechou os olhos, ela começou a sorrir. E eu disse, como é que você está vendo seu pai agora? E ela disse, pastor, eu estou vendo o meu pai limpo, em pé diante de mim, com uma roupa limpinha. E eu disse, glória a Deus, é dessa maneira que Deus também está vendo seu pai, porque agora ele está livre, e você também está livre. Que maravilha! E é interessante, amados irmãos, olha como que Deus faz. Passou um tempo e eu fui à cidade daquela moça. Ela tinha vindo ao retiro aqui em Campos. Naquela época a gente fazia retiro. Todas as épocas de carnaval, nós tínhamos o retiro Maranata no Colégio Agrícola de Campos. Nós fizemos 12 retiros durante 12 anos no Colégio Agrícola de Campos. E vinha gente de várias cidades. E aquela menina era de Petrópolis. E eu fui pregar na igreja de um pastor amigo lá em Petrópolis. E sabe, amados, aquela menina, naquela noite, quando eu estava pregando, sabe o que aconteceu? Ela viu o pai dela vir à frente e aceitar Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu tive o privilégio de ver esse milagre. E esse milagre que começou exatamente na liberação do coração daquela jovem. E assim também acontece conosco, quando nós liberamos o perdão. Nós devemos estar sempre vigiando e cuidando uns dos outros. E tomando muito cuidado mesmo, porque o diabo ele quer realmente nos aprisionar quando nós não liberamos o perdão. Perdoar não é uma opção, é um mandamento para ser praticado e sempre, em qualquer situação, seja qual for. Perdoar deve ser uma atitude de coração, com toda a força de nossa fé, toda a força da nossa fé. Deve ser com sinceridade verdadeira, sinceridade íntima. Não é apenas dizer palavras, mas ministrar a mesma qualidade de misericórdia que recebemos da parte do nosso Deus. Amados, como nós precisamos perdoar. Perdoar é muito mais do que um ato de vontade, do que de emoção.
Devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, quer sintamos ou não emocionalmente que devemos fazê-lo. Se nós esperarmos a liberação do nosso coração, da nossa emoção, eu vou esperar a hora, eu vou esperar o momento certo, eu estou orando por isso. Tem gente que está orando a vida inteira, pedindo para sentir alguma coisa, para perdoar o outro. Você não vai sentir nada. Você decide. É uma questão de vontade, de decisão. Para a prática do perdão, precisamos cada vez mais nos encher e andar no Espírito Santo. Porque se não estivermos andando no Espírito Santo, não vamos conseguir. Porque essa é uma ação do Espírito de Deus, a liberação do Espírito de Deus em nossas vidas. Amados, quando praticamos o perdão, como já temos falado aqui, a lembrança do mal recebido não vai mais nos trazer um mínimo traço de ressentimento, de amargura, de ira ou de vingança. Estaremos livres. Já não vamos estar nos queixando e nem sequer vamos estar falando mais a respeito daquele assunto. Deixa eu ler com vocês Colossenses capítulo 3, no versículo de número 13. Colossenses capítulo 3, versículos, deixa eu ver aqui, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13, que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É assim. A prática do perdão, amados, é essencial para não decairmos, não perdermos a nossa liberdade em Cristo, da comunhão com Ele e da comunhão com os nossos irmãos. O perdão, portanto, ouçam bem, é essencial para a liberdade íntima de cada um de nós, para o nosso bem-estar interno e também para um testemunho externo da igreja, porque essa é a vitória. Assim como o serviço, a prática do perdão é uma das expressões mais fundamentais do amai-vos uns aos outros. É a essência, amado, da vida cristã. Porque no amor se cumpre toda a justiça de Deus. No amor se cumpre toda a justiça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 8. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo de número 8. Que diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? Tem uma palavra aqui de mude que eu queria deixar com vocês nessa manhã, que diz assim: aqueles que dizem que perdoam, mas não podem esquecer, simplesmente enterram a machadinha, deixando o cabo de fora para usá-la da próxima vez. Que palavra é essa? Eu vou repetir. Palavras sábias de Moody. Aqueles que dizem que perdoam, mas não podem esquecer, simplesmente enterram a machadinha,
deixando o cabo de fora para usá-la da próxima vez. Amados, deixa eu te perguntar. Há alguém com que você tenha tido um conflito, uma situação passada ou recente? Você deu espaço para esse perdão? Você já liberou o perdão? Outra pergunta. Você é uma daquelas pessoas que perdoa com facilidade? Ou não? E o que fazer para melhorar essa liberação? Trazer esse fluir, esse coração. O que você precisa fazer ainda para que essa qualidade esteja melhorada na sua vida? Que possamos buscar o Senhor, que possamos ser verdadeiramente livres. Uma das situações que trazem maior impedimentos na nossa vida, amados irmãos, é a falta de perdão. É de não sabermos pedir perdão e, mais ainda, não sabemos perdoar. Que Deus possa trazer um coração a cada um de nós perdoador.